Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E chegamos ao episódio de dezembro do Teatro, o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II, e desta vez vamos conversar com a Manuela Azevedo, a Manuela Azevedo dos Clã, a Manuela Azevedo de muitas outras aventuras, sobretudo musicais, mas também teatrais nos últimos tempos. Manuela, obrigada por vires a este que é o último programa, o podcast de 2019. És dada a resoluções de ano novo já agora? Aquela coisa de encontrar um pretexto, mesmo que seja artificial como o calendário, para mudar qualquer coisa? Não, na verdade não. Eu acho que só uso mesmo o pretexto dos desejos de fim de ano para comer uvas passas, que adoro, mas de resto não sou assim muito dada a esse tipo de projeções e de expectativas e de mudar muita coisa na vida. Minha vida também tem uma vida que me agrada, que é tranquila, não há assim muito a querer mudar. Por isso acho que vou só mesmo comer passas pelo prazer de comer passas e desejar saúde para os meus amigos e para a minha família, essas coisas todas. Mudar de vida já agora é uma expressão que te calha particularmente bem, por causa da canção a que tu deste, a canção do António Variações a que tu deste voz e expressão, que cantaste com os Humanos. Que é uma canção, acho eu, não sei se especial para ti, tem essa magia de ser muito, muito simples e muito profundamente radical, acho eu. Já mudaste de vida muitas vezes? Nós, por acaso, que encontramos algumas pessoas que nos disseram isso durante a curta carreira dos Humanos. As pessoas falavam disso, inclusivamente no documentário que foi feito dos Humanos, um senhor que aparece a apresentar a sua namorada, a dizer: olha, esta canção é muito importante, muda de vida, porque mudou a vida desta mulher aqui, ela mudou de emprego, mudou de marido, está cá o novo. Portanto, havia de facto um impacto real da canção na vida de algumas pessoas. E o que essa canção tem de especial, eu acho que é uma canção exemplar daquilo que era a arte do António Variações, na escrita de canções. Essa forma como ele conseguia, de uma maneira aparentemente muito simples, com palavras muito simples, algumas até quase de roçar os ditados populares e a sabedoria popular, mas interpelar as pessoas e atrever-se a desafiá-las a pensarem na sua vida e naquilo que vale a pena e naquilo que faz sentido, e se fizer sentido a mudarem de vida também. Manuela, por falar em mudanças de vida, ou se calhar não, estar em palco aqui na Sala Garrett do Teatro Nacional Dona Maria II não foi uma grande mudança nesse sentido, até porque já vinhas de uma experiência teatral anterior relativamente recente, mas foi se calhar alguma coisa que não esperavas que acontecesse, ou esperavas? Como é que foi estar em palco numa peça de teatro? O processo da montanha-russa foi uma coisa maravilhosa. Nós estávamos à espera que o desafio fosse interessante e exigente, porque daquilo que conhecíamos do Miguel Fragata e da Inês Barahona, embora nunca tivéssemos visto nada deles até à altura da montanha-russa, mas toda a gente nos dizia muito bem do trabalho deles. Portanto, era essa a grande expectativa. Mas o que depois acabou por acontecer foi encontrarmos e criarmos uma grande família e descobrirmos uma enorme alegria em trabalharmos juntos. Foi um processo assim super feliz. Os outros atores com quem trabalhámos eram maravilhosos, e poder continuar de vez em quando a fazer a montanha-russa é sempre assim uma espécie de colónia de férias que surge de repente no calendário. Em termos assim de experiência de interpretação, é certo que o facto de estar atrás de uma bateria eletrónica e ter que cantar, e essencialmente o meu papel ser fazer de conta que sou eu, cantora daquela banda, ajuda, porque acho que se tivesse que entrar num território mais do teatro e da interpretação pura e dura, eu com certeza não me atrevia, porque é uma arte que exige muito trabalho e formação e tudo, e eu não tenho esse cabedal. Usaste uma expressão maravilhosa que é fazer de conta que és tu. Sim, que é essa coisa, porque é um bocadinho o que acontece em cena, quando a gente sobe ao palco, seja para fazer uma peça ou seja para cantar uma canção. De alguma maneira tens que ser tu, portanto tens que estar ali inteiro, e eu acho que é importante haver alguma verdade no que se está a fazer, e por isso aquilo que tu és na tua vida, na tua aprendizagem, naquilo que trazes na tua história, acaba por ser importante para depois dares mais cor ou menos cor ou outras cores àquilo que fazes. Mas há essa possibilidade de te reinventares, de te imaginares noutra pele, e isso acontece com as canções, quando cantas sentimentos que podes nunca ter tido, ou que os tiveste com outra intensidade, ou visitas a pele de facto de outra personagem, e isso é de facto uma coisa maravilhosa de se fazer e de repetir e de ver como é sempre diferente.
E, portanto, nesse sentido, sim, é seres tu, mas de outra maneira. Isso quer dizer que a sensação física, ou se quiseres, a emoção física de estar em palco quando vais para um concerto dos Clã ou quando vais para uma montanha-russa no teatro, é parecido? O que acontece contigo, com o teu corpo, a maneira como o teu corpo lida com aquele momento, é uma coisa parecida? Sim, tem muitas semelhanças. Para já, o facto de estares incluído num coletivo e de ser muito importante escutar o que está a acontecer em cena. Nesse sentido, a montanha-russa é muito parecida com um concerto, porque estamos muito dependentes uns dos outros e é importante perceber o que é que cada um está a fazer, porque não são só as deixas, mas mesmo a própria música reage muitas vezes ao que está a acontecer em cena. Por isso é muito próximo da experiência de tocar com outros músicos, que é o que eu mais gosto de fazer. Não gosto de coisas assim a solo. Eu tocava piano, estudei piano e estar em palco a tocar piano sozinha, a memória que tenho disso é sempre de uma coisa muito sofrida e tensa. O prazer é uma palavra que nunca aparecia quando tinha que tocar piano sozinha. Agora, se tivesse que tocar piano a acompanhar um violinista, a coisa já mudava completamente. Essa partilha, essa coisa de estares a construir um discurso, respirado com outro, tens que o escutar para criar uma coisa que faz sentido para aquele coletivo, é algo que me anima muito mais, que me interessa muito mais. E nesse sentido, estar em palco com os Clã, estar em palco na Montanha-Russa era muito semelhante. Para quem ainda não apanhou essa parte, estamos a falar do espetáculo Montanha-Russa, que estreou aqui no Teatro Nacional, vai fazer quase 2 anos, foi 2018, depois voltou? 2018, exatamente. Sim. Depois foi reposto em janeiro. Lembra-nos só como é que apanhaste boleia desta montanha-russa. Estavas a dizer que nem tu nem o Heller tinham um especial contacto com o trabalho do Miguel Fragata e da Inês Barahona. É um telefonema, começa com um telefonema. Há muitas coisas que começam com um telefonema. Sim, foi um telefonema. Acho que a culpa disto tudo são os Clã, não é? E a música que os Clã foram fazendo e que acabaram por ser importantes na vida do Miguel, por exemplo, que era grande fã da banda. Por isso, quando estavam a pensar em construir esta peça e ao pensarem num som ou numa banda de referência, lembraram-se de nós. E eles já tinham visto outras coisas também que tínhamos feito, se calhar noutros territórios diferentes. E desafiaram-nos, tivemos ali uns tempos de angústia, porque as primeiras datas de trabalho do que iria ser a Montanha-Russa coincidiam com compromissos que nós tínhamos. Mas felizmente as agendas acabaram por se conjugar e pudemos dizer que sim e aceitar este desafio. E depois todo o processo foi muito, muito interessante. O Miguel e a Inês têm um processo de pesquisa muito aturado e apurado. Foram-nos sempre dando informações desse processo, das oficinas que iam fazendo, dos diários que iam recolhendo. Era uma peça que tinha a ver com a adolescência, não é? Com o imaginário da adolescência a partir de diários de adolescentes. E tendo nós também com uma filha adolescente em mãos, interessava-nos bastante o tema. E pronto, esse processo de pesquisa que eles foram fazendo foi sempre sendo passado para nós. E depois aconteceu o encontro com toda a equipa. E isso foi aqui no Dona Maria, numa sala lá em cima, uma sala muito grande, um camarim muito grande. E em que toda a gente teve que partilhar fotografias de quando eram adolescentes e uma história de quando eram adolescentes. E foi a melhor maneira de termos começado o trabalho, porque ficámos assim logo todos muito cúmplices, muito dispostos a partilhar coisas e acho que esse espírito acabou por contaminar todo o trabalho que foi feito a seguir, que correu bastante bem. Já deves estar a imaginar que te vou perguntar qual é a tua história de adolescente que partilhaste nesse ensaio. Foi uma história assim um bocadinho embaraçante. Eu gostava muito de dançar e na escola onde eu andava, na escola José Régio, organizavam de vez em quando assim, umas festas no salão polivalente e tal. E uma vez organizaram uma festa e o pessoal propunha-se a subir ao palco e iam dançando à vez e tal. E na altura havia aquela série do Fame, com dança jazz e por aí. E aquilo entusiasmava-me bastante, e então eu atrevi-me a ir para lá para o meio e pus-me a dançar também, eu levantava as pernas e não sei o quê. Toda a gente aplaudiu muito, de maneira que eu saí dali muito contente. Era uma rapariga mais ou menos tímida, mas com a música e a dança libertava-me. E passado uns dias, eu estava à porta da Academia de Música em Vila do Conde e passou um ginasta de ginástica desportiva e rítmica e tal, que era muito conhecido em Vila do Conde, que toda a gente gabava imenso, e, por ser assim muito elegante e ser um ginasta de grande valor e tal. E passou por mim e disse: "Olá, miúda, vi-te ontem há uns dias a dançar no polivalente da escola." E eu: "Ah, é?
sabes abanar bem o rabo. Foi isso que ele me disse. E eu fiquei assim muito, pronto, passei de estar assim, não é, nas boas graças de um rapaz que era muito bem visto, para ficar assim, rente ao chão, muito embaraçada, para ele só me ter visto abanar o rabo. E pronto, foi esta que eu partilhei lá. Manuela, montanhas russas mesmo, sem serem metáforas para os altos e baixos, para os tumultos da adolescência, trazem-te alguma memória ou nem por isso? Tenho uma memória, duas memórias muito boas de montanhas russas. Uma foi com os clã, logo assim no início da carreira dos clã, viemos a Lisboa para fazer aqueles programas de promoção e tal. E fomos com a banda toda à Feira Popular. Ainda havia Feira Popular, portanto já foi há muitos anos. E fomos à montanha russa e foi uma experiência aterradora mesmo. E depois fui à Disneylândia, em Paris, com a minha filha. E também estivemos em algumas montanhas russas e a experiência voltou a ser bastante aterradora. Pronto. Por isso a memória que tenho de montanhas russas, na prática, assim, as verdadeiras, não são boas. Okay. A do teatro deu-te mais prazer do que as... Sim. Desses altos e baixos gosto mais, desses no palco. Já agora, em jeito de tomem nota, a dupla Miguel Fragata e Inês Barahona, os criadores da Montanha Russa, vai regressar em breve aqui ao Dona Maria II, março de 2020, com o espetáculo Fake, também com a música do Hélder Gonçalves, teu companheiro na vida e nos clã. Vais ter alguma coisa a ver com isto ou desta vez foste dispensada? Fui dispensada e assim posso ver aqui de fora que é assim, um sítio privilegiado. E tenho estado atenta de vez em quando, como estou assim próxima do Hélder, bastante próxima, espreito mais uma outra coisa, portanto tenho de facto um acesso privilegiado ao processo, mas sou espectadora, só. Manuela, antes da Montanha Russa, e talvez julgo que pelo meio da Montanha Russa, aconteceu-te o Fã, o espetáculo Fã, que se estreou no Teatro Carlos Alberto do Porto, o Teca, um espetáculo que também teve na base essa ligação à música, entre o teatro e a música, a encenação do Nuno Carinhas, com texto de Regina Guimarães. Há um caminho que vai do Fã à Montanha Russa? Foram experiências parecidas que te exigiram pelo menos coisas parecidas? Sim, em algumas coisas os esforços foram semelhantes, mas são territórios um bocadinho diferentes, eu acho. Acho que no caso do Fã havia mesmo a ideia de criar uma história completamente ficcionada, embora tivesse alguns pontos de contacto no meu caso comigo, mais uma vez eu era uma cantora, mas tive direito a ter uma irmã que nunca tive, tenho 2 irmãos mais velhos só. E eras a mais nova? Era a irmã mais velha dela, portanto dava-lhe conselhos e tudo. Mas era de facto era uma peça diferente, o papel da música era próximo àquele que havia também na Montanha Russa, mas era algo mais, que tinha mais que ver com a celebração do teatro, do que é a máquina do teatro. Portanto, era um imaginário bastante diferente. Aqui na Montanha Russa havia uma dimensão de encontro com problemáticas mais pessoais, com o que é a adolescência para cada um, mais uma vez com essa partilha de histórias que vinham de nós como indivíduos, de cada ator e de cada músico também, e que foram contaminando o texto. E o desempenho também que nos era pedido era um pouco diferente, eu acho. Não tenho bem a certeza, mas acho que na Montanha Russa talvez tivéssemos mais nós, como pessoas, do que no funk éramos mais personagens. Sim. O funk, entretanto, acabou por resultar num disco, com música original do espetáculo. Era um plano inicial ou acabou por acontecer o disco a partir do funk? Acabou por acontecer. Na verdade não havia esse plano de gravar, mas é como tudo. A gente chega ao fim de um processo e tem nas mãos uma data de canções que custa ficarem só pela memória de quem foi ver o espetáculo, não é? E foi nesse sentido de preservar essa memória das canções que achámos por bem ir para estúdio e registar as canções. Há essa diferença entre o que fazes na música e o que tens feito no teatro, não é? Os discos dá para ir para pôres a tocar quando te apetecer, os espetáculos não dá para pôr a tocar quando te apetecer. Custa isso? Na música também, aquilo que se experimenta ao ver um concerto nunca é replicável num disco, acho eu. Mesmo nas gravações ao vivo há sempre uma dimensão que passa pela presença física, não só dos músicos, mas também da presença física do público, de quem lá está e que também contamina quem está em cena, que faz a experiência de ver um espetáculo ao vivo ser insubstituível. Manuela, depois disto, do fã e da Montanha Russa, 2 incursões pelo teatro em pouco tempo, ficaste com vontade de voltar para cima de um palco sem ser para um concerto dos Clã? Na verdade, não. Quer dizer, não é que tenha ficado traumatizada. Eu gostei muito das experiências
E se for desafiada para outro projeto em que eu sinta que posso ajudar e fazer sentido, acho que vou dizer que sim. Mas não tenho aquela coisa de achar que há aqui um talento novo ou uma forma de expressão nova que eu descobri que tenho que desenvolver. Nesse sentido, eu acho que já encontrei. Portanto, é cantar, servir as canções, procurar dar às palavras cantadas assim a melhor cor, o melhor tom, mas não tenho pretensões a ser atriz ou desenvolver mais esse trabalho nessa área. Falaste ali há bocadinho a propósito do fã, um espetáculo que tinha a ver com a própria máquina do teatro. Qual é que era a tua relação com essa máquina do teatro como espectadora? Eras militante? Foste espectadora acidental? Qual é que é a tua relação com os palcos de teatro antes de ir para cima de um? Eu cheguei ao teatro um bocadinho tarde, porque na verdade eu cresci numa aldeia do concelho de Vila de Conde e a oferta cultural era escassa. E então, em termos de teatro, era mesmo muito escassa. Embora estivéssemos muito bem servidos, por exemplo, de espetáculos de música clássica e música erudita, porque havia alguns festivais ali pela Póvoa e também em Vila de Conde, mas o teatro era de facto uma coisa que era preciso vir ao Porto para o ver. E eu sofri com o facto de haver transmissões televisivas de peças teatrais que não eram propriamente a melhor forma de aliciar alguém a ir ver teatro, porque eram sempre coisas muito chatas e aborrecidas, e eu acho que por isso também não tinha muita curiosidade em descobrir essa forma de arte. Parecia que o teatro era aquilo, só era aquilo. Era chato, que era uma coisa chata, os textos eram pesados, os atores eram canastrões, ia por aí. O que descobri depois mais tarde, e com muita pena, porque achei que tinha perdido muito tempo e muitas peças, que não era bem assim, e que havia toda uma riqueza de ideias, de forma de interpretar, de impacto visual também no teatro, que me tinha passado ao lado durante muitos anos. Depois consegui colmatar isso, indo muitas vezes ao Teatro Nacional de São João, ao TEC, e pronto, tentando por aí ir compensando o tempo perdido. Mas foi de facto um encontro muito, muito tardio. Por exemplo, com a dança também. A experiência de ver bons espetáculos de dança, só tive isso pela primeira vez quando estive em Coimbra a estudar Direito, que havia alguns espetáculos no Gil Vicente, da Gulbenkian, e isso, pronto, e foi de facto a descoberta de um mundo novo, de uma outra dimensão da performance e do espetáculo que me era completamente desconhecida até aí. A ponto de vires a trabalhar com um coreógrafo há uns anos, falávamos disso ainda antes de começar esta conversa, o espetáculo Cópia, que partiu de uma carta branca do CCB, que tu remeteste essa carta ao Vítor Hugo Pontes, foi assim? Sim, mas o Vítor Hugo Pontes era nosso cúmplice já há algum tempo. O que aconteceu uma coisa muito importante, eu acho, para os clãs em termos criativos, quando estávamos a preparar o nosso quarto álbum, Rosa Carne, começámos a sentir vontade de experimentar coisas diferentes em termos de luz dos nossos espetáculos, desenho de luz dos nossos espetáculos e a maneira como podíamos estar em cena e tudo. E começámos por ir roubar ao teatro a Vilma Moutinho, que se tornou desde aí a nossa técnica de luz até hoje. Pronto. E depois com esse contacto com a Vilma, à medida que fomos querendo desenvolver ainda mais essa dimensão cénica dos nossos espetáculos, fomos encontrando outros cúmplices. E o Vítor Hugo Pontes foi um deles. Ele fez a cenografia e, de alguma forma, a encenação também de um espetáculo que fizemos da apresentação do Rosa Carne no Olga Cadaval, em Sintra, que depois resultou num DVD também, no Gordo Segredo. E esse encontro com o Vítor Hugo foi para nós, assim, uma descoberta de muitas coisas importantes para estar em palco e para aquilo que pode dar outra dimensão às canções e a um espetáculo musical. Embora nós tivéssemos sempre tido muito cuidado com a nossa apresentação ao vivo e termos sempre um figurino cuidado e isso tudo, mas há uma dimensão, não direi dramatúrgica, mas de algum cuidado em tentar criar alguma dramaturgia num concerto que nós só nos atrevemos a fazer depois de estarmos a trabalhar com o Vítor Hugo. Ele foi, por exemplo, responsável pela cenografia e do disco voador, do espetáculo que tínhamos para miúdos, que era um palco maravilhoso e mágico que ele conseguiu desenhar. Todo o percurso das canções e a maneira como ele depois também nos dispôs em palco e nos fez movimentar em palco
tornar um espetáculo uma viagem maravilhosa. Não só as pessoas gostaram de ver, mas para nós esse desafio de repente estar em palco e não ser só tocar as canções, mas também conduzi-las pela cena e criar um ambiente e criar uma história com elas, foi muito interessante. E depois houve também uma outra experiência com o Vítor Hugo, que foi a criação de um espetáculo de abertura do Teatro Nacional de São João, na altura em que o Carinhas assumiu a direção artística do teatro e desafiou-nos para fazer esse espetáculo, esse concerto. E então foi uma ocasião para visitarmos, não direi a história toda do Teatro Nacional de São João, porque é extensa, é vasta, mas algumas peças, ir buscar pedaços de cenografias de peças que tinham lá passado e criar um espetáculo temático que chamava-se Barbie, Suzy, Dolly, Polly Pocket. Era só sobre mulheres. E era uma viagem sobre o feminino, mas também sobre as memórias do teatro e das peças que por lá tinham passado. E tudo isso também com a assinatura de Vítor Hugo. Por isso, quando me deram uma carta branca, não é, para fazer um espetáculo, eu pensei logo em ir buscar os meus cúmplices favoritos para a música, e por isso o Hélder é outro co-criador, e para a maneira de olhar para a cena e nos desafiar em cena, que era o Vítor Hugo Pontes. E foi isso. Acontece-te que haja projetos ou criações que surgem pelo simples facto de quereres muito trabalhar com alguém ou quereres muito ter um pretexto para desafiar alguém para fazer qualquer coisa e então, lá está, inventa-se esse pretexto para chegares àquela pessoa, para teres um motivo para chegares ao pé daquela pessoa e lhe perguntares se ela quer. Não, normalmente as coisas não começam por aí. É mesmo perceber o que é que se quer fazer e aí sim perceber quem é o cúmplice ideal. E já nos aconteceu atrever-nos a desafiar alguém que achávamos que era inalcançável. Não é? Logo a primeira grande colaboração que os Clã tiveram foi com Sérgio Godinho, na criação de um espetáculo para a Expo 98. O Afinidades. A ideia era construir um espetáculo que tivesse um artista convidado. Pronto, e nós atrevemos logo a ir buscar um grande cantautor. Na altura não fazíamos ideia sequer se o Sérgio sabia quem nós éramos, mas a vontade de fazer um trabalho com alguém que sabíamos que tinha, para já, um património de escrita incrível, canções maravilhosas para a gente poder trabalhar. E, por outro lado, uma maneira de estar em palco também que nos desafiava e nos interessava muito. Foi por esse motivo que lhe fomos bater à porta, embora achássemos que se calhar ele ia dizer que não tinha mais que fazer. Mas felizmente disse que sim. Bom, isso foi em 98, sim. Portanto 20 anos depois o Sérgio Godinho continua na lista das cumplicidades. Há uma música novíssima dos Clã com a letra do Sérgio Godinho. Já vamos falar dos Clã. Deixa-me antes perguntar-te, a propósito até da Carta Branca do CCB ou dos espetáculos de teatro de que temos estado a falar, parece-me que há uma coisa que tem que se lhe diga no teatro, mas também na música, ou possivelmente em qualquer trabalho de criação complexo que demora tempo, é ver como é que aquilo que se imaginou ao princípio, antes de começar, vai evoluir até um resultado final, que pode ser um espetáculo, um disco, o que seja. Como é que a realidade vai ou não corresponder à ideia que tínhamos no início. Esse partir do nada para qualquer coisa dá-te gozo nessa descoberta ou é mais um grande sofrimento ver como é que as coisas invariavelmente nunca são o que nós imaginamos? Não, é sempre uma aventura divertida, essa transformação daquilo que inicialmente se projeta no que depois se consegue no final. E normalmente é mais divertido quanto mais contaminado és nesse processo. Porque, sabe, inicialmente o trabalho dos Clã reduzia-se se calhar mais aos 6 músicos, a começar sempre pelo Hélder que compõe as canções e depois elas eram construídas com as letras, passavam à banda, mas era uma coisa muito, no início muito feita pelos 6. Mas à medida que fomos encontrando outros colaboradores, desde designers gráficos, a quem faz os videoclipes, a quem desenha a luz ou desenha a cenografia, isso trouxe sempre um valor acrescentado e alterou invariavelmente aquilo que nós achávamos da canção ou do espetáculo que estávamos a criar. E é isso que cada vez mais procuramos, por exemplo, nos Clã. E nos outros processos criativos em que estive envolvida também, foi sempre isso também que gostei mais de perceber. Essa coisa coletiva de como é que nos influenciamos uns aos outros, como é que nos alimentamos uns aos outros e de que maneira isso vai alterando o objeto que se está ali a construir. E é de facto uma experiência muito interessante e rica. Tem alguns momentos em que a pessoa fica com alguma ansiedade em ter a certeza se o desvio do caminho inicial vai ser o melhor ou se nos estamos a perder em relação ao que é importante levar até ao fim.
Mas esse risco também acho que é o sal de se construir coisas, vale a pena. Manuela, um intérprete é também um criador? Ou em que medida é que o intérprete também pode ser um criador? Há sempre uma camada nova que se pede ao intérprete para trazer para a canção. Por isso é que eu acho que uma canção cantada por diferentes cantores é sempre uma peça diferente, não é? Nunca é a mesma coisa. E isso tem a ver com essa dimensão, com essa qualidade extra que o intérprete deve trazer. Mas eu acho que não anula o poder e a importância e a marca autoral de quem criou a ideia primeira. Pronto, isso eu respeito bastante. Até porque, pensando outra vez na tua formação clássica, talvez na música clássica isso esteja mais bem definido, não é? Quem é o compositor e o intérprete. Na música popular, música pop, as coisas confundem-se mais, talvez. Achas isto? Quando se vê um intérprete no seu melhor, aquilo também é muito inexplicável, não é o que se passa? Sim, é verdade. E há muitos casos em que as pessoas confundem de facto. Dizem que aquela canção é do Marco Paulo e não de quem escreveu a canção. Ou muitas vezes também acham que quem canta terá que ser a pessoa que escreveu a letra, porque de outra maneira não conseguem acreditar que alguém possa não ser o autor daquilo que está a dizer de forma tão genuína ou tão verdadeira. Mas eu acho que isso é uma desvantagem dos autores e uma injustiça muitas vezes aos autores, porque eu digo isso porque, como intérprete que sou e que não tenho esse ímpeto criativo, portanto, nunca escrevi uma canção, não faço ideia de como é que isso se faz, como é que se inventa isso. E sou, por isso, uma grande admiradora de quem escreve as canções que canto e outras que escuto. E custa-me muito que às vezes esse talento de criar do nada uma obra seja tornado secundário só porque quem aparece nas luzes é outra cara e outra voz. Eu gostava de perceber um bocadinho melhor essa tua relação com o mecanismo da criação, porque é qualquer coisa com que tu convives de muito perto, não é? Embora te ponhas a ti, como disseste, no papel de intérprete, ainda assim aquilo é misterioso para ti. Como é que as coisas nascem, de onde é que as coisas vêm e, sobretudo, também nunca te deu vontade de dar o passo, de tentar esse outro lado, porque seria natural, não é? Convives tanto com a música, porque não experimentar aquele outro lado da barrica? Eu tentei, não, fiz algumas tentativas, mas é daquelas coisas, ou se tem esse talento ou não se tem. Eu acho mesmo isso, porque as tentativas foram muito infelizes e pronto, ficaram sempre pelo caminho. E já vi pessoas criarem, quer dizer, não sei exatamente de onde é que vem essa vontade, mas como explicar? Eu acho, mesmo, para mim é algo absolutamente misterioso e não acho que seja algo que qualquer pessoa pode fazer. Mesmo fazendo workshops de escrita criativa e outras coisas assim, há truques que se podem aprender, há mecanismos que se podem mimetizar, mas essa qualidade de se inventar algo novo, que é dito de uma maneira diferente, que nunca ninguém se lembrou de conjugar essas palavras de exatamente daquela forma, ou esses sons de exatamente daquela maneira, isso eu acho que é uma característica de algumas pessoas que têm, de facto, esse talento. Não é que seja uma coisa misteriosa e que surja assim de repente e brota sem uma pessoa querer e tal, e sem trabalho. Há muito trabalho. Muitas vezes é preciso estar muito tempo, eu vejo o Hélder fazer isso, ficar agarrado à guitarra, tocar acordes sem fim e tal, à espera que apareça uma ideia que ele acha que é importante, ou que tem valor, ou que tem algum interesse. Portanto, não é uma coisa de vem uma luz e eu escrevo de rajada. É trabalho também. Mas há qualquer coisa ali em se conseguir discernir se naquela fiada de acordes há de facto alguns que valem a pena, que isso eu acho que só um autor, só um criador é que consegue reconhecer. Há aquela frase, não sei se do Picasso, julgo que sim, que diz que tem graça quando a inspiração aparece, encontra-me sempre a trabalhar. Não é? Exato, é uma bela frase, é mesmo assim. Pelo que eu vejo, não pelo que eu saiba. Ou seja, não te tens aproximado dessa coisa da criação mais não porque não tenhas o impulso ou qualquer coisa parecida, mas mais porque tens respeito por quem o faz bem. Exatamente, e não tenho mesmo essa pulsão. Manuela, está quase aí um novo disco dos Clã, não é? Pelo menos a acreditar nas últimas notícias recentes. Nesta altura já conhecemos uma música desse disco, que há de sair em 2020, Tudo no Amor, com letra do Sérgio Godinho, que falámos há bocadinho, um cúmplice de longa data dos Clã, mas neste disco vai haver outros, não é? Capicua, Samuel Lúria.
Alguns cúmplices são cúmplices mais antigos, como o Sérgio, como o Carlos T, como a Regina Guimarães. O Samuel Lúria colaborou connosco no nosso último disco de originais. E com a Capicua, que foi uma primeira vez. E uma primeira vez que correu tão bem que lhe pedimos outra letra. Por isso vamos ter 2 canções com letra da Ana, a Capicua. Novo disco quer dizer que o próximo ano vai ser clã o tempo inteiro? Ou já tens outras ideias a correr ao mesmo tempo? Não, para já, assim, em termos criativos e de projeto, são os clãs que nos estão a ocupar completamente, embora o Hélder tenha que tirar algum tempo para pensar na nova criação do Miguel e da Inês. Mas o disco está previsto sair na primavera, no início da primavera do próximo ano, e com a saída do álbum começarmos uma digressão que deverá iniciar-se pelos auditórios e tal, a ver se conseguimos chegar ao final do ano e preparar assim 2 concertos maiores. Numa altura que é também de mudança para a banda, não é? A formação dos Clã era a mesma há muito tempo, julgo eu, desde o início, 92. E agora sai um Pedro e um Fernando e entram 2 Pedros. São as contas. Isto muda muito, é uma grande mudança para a dinâmica de uma banda que estava habituada a ser a mesma há tanto tempo. Na verdade, nós estávamos à espera que fosse uma mudança mais violenta, mais difícil de integrar, porque realmente foram muitos anos a tocarmos aqueles 6, não é? E já nos conhecíamos muito bem musicalmente e não só. Mas, de facto, quer o Pedro Rito, quer o Fernando, estavam numa fase da vida deles em que tinham outros projetos e era muito difícil terem disponibilidade para aquilo que os clãs exigem, que é também muito, muito tempo e muita dedicação. E nessa tentativa de encontrar os seus substitutos tivemos muita sorte. Encontramos 2 músicos incríveis, o Pedro Oliveira, que é baterista, e o Pedro Santos, muito jovem. Escandalosamente jovem, mas pronto. Fizeste um ar assim nostálgico, não sei. Sim, porque ele tem quase menos 20 anos que eu, mas que é um músico também extraordinário. E foi muito fácil a transição, não só porque eles são extraordinários trabalhadores, eles entraram numa fase ainda por cima complicada, que nós tínhamos 2 concertos muito importantes para fazer e então tiveram que aprender um vasto repertório de canções dos Clã para poderem subir a palco logo connosco, o que não é coisa assim que seja simples e fácil para qualquer um, mas eles trabalharam imenso, decoraram as músicas todas e sabiam tudo e ao detalhe, e depois foi muito interessante poder prolongar esse trabalho e ver como eles estão em estúdio connosco também, e essa parte está a correr muitíssimo bem também. Portanto, temos ali 2 novos elementos, mas que já sabem, já parecem ser velhos companheiros. Esta segunda versão dos Clã. Exato. Manuela, São Simão do Junqueiro é um bom sítio para criar, para fazer música, para viver? Sim, sim. Para viver decididamente. É um sítio muito tranquilo, com bons vizinhos, temos todos os serviços que a gente precisa, temos farmácia, temos um laboratório de análises, temos correios, uma junta de freguesia muito dinâmica, portanto temos multibanco, tudo que precisamos. E uma calma tremenda para trabalhar, como dizia, vizinhos muito simpáticos que nunca se queixam do barulho, mas nós também não estamos propriamente em cima da casa das pessoas, temos um quintal de distância, o que ajuda a eliminar os maus efeitos do barulho que fazemos ensaiar. E em termos criativos é também muito, muito bom, muito tranquilo, muito saudável. Porque estamos longe da confusão toda, sempre muito concentrados no que estamos a fazer, e isso são condições boas para se trabalhar. Não só com os Clã, mesmo os humanos, por exemplo, trabalharam lá, gravaram lá. E foi assim, foi um mês maravilhoso das nossas vidas lá. E outros projetos também que passaram por lá. Toda a gente gosta do facto de estar assim em casa e tranquilo e com pouca confusão à volta. São Simão da Junqueira é a terra onde tu cresceste e onde vives, como falámos, fica a poucos quilómetros de Vila do Conde. Eu queria perceber, porque às vezes, sobretudo quando se escolhe um caminho de vida que não era comum dentro do ambiente familiar, que eu julgo que foi o teu caso, os teus pais não tinham profissões ligadas à vida artística, e às vezes quando isso acontece há uma certa necessidade de romper com a origem, não que tenha de ser uma coisa violenta, mas, ou conflituosa, mas por uma questão de arrumação mental. Isto não se passou contigo, não? Estás em paz com esse... Sabe-te bem continuar lá? Sim, completamente. Mas é certo que houve, principalmente nos meus anos de adolescente, quando estudava na Academia de Música, havia às vezes alguns conflitos e algumas discussões, principalmente com a minha mãe,
porque o facto de estar na escola de música e ter aulas às vezes até mais tarde implicava que eu viesse muito tarde para casa, e vivendo numa aldeia que era, portanto, muito com uma importância muito grande da religião, por exemplo, havia alguns comentários, filha do Azevedo chega tão tarde, não sei o quê, que vida é aquela, e muitas vezes eu discutia com a minha mãe, porque achava que era um disparate esse tipo de problemas, e a minha mãe estava muito preocupada com a minha boa imagem, não é? Pronto, compreensivelmente. Mas o que aconteceu também, e isso foi uma lição extraordinária dos meus pais, foi perceber neles que, embora sentissem essa pressão, não só da comunidade, mas até deles próprios, de acharem que estar aí por um caminho artístico se calhar não era o melhor para a minha vida. Por exemplo, fiz o curso de Direito, e no final do curso de Direito fiz os estágios de Advocacia, e fui dizendo aos meus pais: bom, se calhar não é isto que vou fazer na vida, vou deixar a Advocacia e vou para o rock. Pronto, e eles devem de certeza ter ficado em pânico por dentro, a pensar o que é que esta miúda anda a fazer na vida dela. Mas não te passaram mas não isso? disseram isso. Disseram: mas é o que tu gostas, é o que te apaixona, está bem, então vai em frente. E essa generosidade, essa capacidade de, para lá dos seus receios, dos seus medos todos, e até dos seus preconceitos, que se calhar tinham também, darem-me essa liberdade e esse voto de confiança, foi uma lição extraordinária. Por isso só posso estar em paz com uma comunidade que permitiu que os meus pais olhassem assim para mim e para as minhas escolhas, não é? É um sítio muito diferente daquele em que tu cresceste, São Simão da Junqueira. Sim, agora já é um bocadinho, já está, para o bem e para o mal, parecido com quase todos os sítios. Já não tem esse tom assim mais provinciano, e já não se sente tanto o peso assim, e a censura da igreja e essas coisas todas. Culpa. E da culpa, isso que faz a religião católica. Mas continua a ter uma coisa boa, que é, em algum sentido, ainda se sente viver-se numa aldeia, ou seja, as pessoas conhecerem-se, saberem, estarem por perto, e se for preciso poderem ajudar também. Ainda existe um pouco esse sentido do que é viver em comunidade. A rede social real. Exatamente. Manuela, ainda tenho mais uma outra coisa para te perguntar, mas antes de fecharmos contigo este Teatro de Dezembro, vamos lembrar o que é que se passou aqui no mês passado. O convidado do episódio anterior do podcast do Dona Maria II foi o Tiago Guedes, o encenador e realizador, e foi mais ou menos assim. Eu gosto muito de ir para zonas minhas, desconhecidas e desconfortáveis. Quando faço teatro são textos que me apaixonam, e apaixonam-me por alguma razão, e portanto eu estou a mexer dentro de mim, dos meus fantasmas, dos meus medos. Tenho uma obsessão grande, é um dos meus temas, é o que é que te faz o que tu és. É a forma que eu mais gosto, é a forma como nós não nos entendemos. O teatro para mim é exatamente a zona em que eu tenho a oportunidade de brincar com textos de outros que eu gosto muito. Quanto mais em aberto tu deixas as intenções, mais eu gosto dos objetos, mais eu, enquanto espectador, vou poder preencher esse espaço. Adoro estar nesta sala vazia e sem ninguém. Eu sinto-me mesmo muito bem. Tiago Guedes no Teatro de Novembro. Todos os episódios do podcast estão disponíveis nas plataformas do costume. Manuela, vamos para uma parte final desta conversa de perguntas mais rápidas, entre elas algumas deixadas por pessoas, ouvintes do podcast ou espectadores do teatro que escreveram algumas coisas para ti nas redes sociais do Dona Maria II. Mas antes disso, a primeira coisa que te queria pedir era que nos deixasses, em jeito de sugestão, qualquer coisa que tenhas visto, lido, ouvido nos últimos tempos, que te tenha marcado de alguma maneira, que queiras deixar como sugestão a quem te ouve. Na verdade, é um filme que eu revi recentemente, do Ken Loach, Daniel Blake, e que me deixou agora em pulgas para ver o próximo do Ken Loach, que acho que está a chegar às salas, se é que já não chegou. Porque é um filme muito bom, com um ator extraordinário e um retrato de como se pode coisificar as pessoas de uma forma absurda. É a luta de um reformado para tentar ter os seus direitos sociais reconhecidos e que fica dentro de uma máquina burocrática que não, portanto, absurda, é mesmo isso. E portanto, é um filme que eu recomendo. Eu julgo que esse filme vai passar muito em breve na Cinemateca, portanto, se quiserem, quando nos ouvirem, pode ser que ainda consigam apanhá-lo.
Manuela, tenho aqui algumas perguntas de pessoas que escreveram nas redes sociais do Dona Maria II. Esta primeira, eu julgo que isto pode ser de um jornalista à procura de uma manchete, ou então só um fã curioso, não sei. A pergunta é, os clãs já têm data e local para um concerto de apresentação do novo álbum? Será na primavera, ainda não temos a data e o local, mas estamos a tratar disso. Saberão em tempo útil. Como foi o teu primeiro concerto? Primeiro concerto... Mas que é dos clãs, se calhar... A pergunta vem assim, portanto, Sim. pode ser dos clãs. Que seja, é melhor. Porque os outros primeiros concertos estão muito, muito para trás na minha memória, eu já tive melhor memória. O primeiro concerto dos Clã foi muitíssimo atribulado. Foi um espetáculo num bar que havia na Ribeira, o Meia Cave. E só que nesse dia estava muito mau tempo e o Mário Barreiros vinha fazer ensaio de som, mas ficou preso na estrada, numa derrocada que tinha havido na Marginal. Então, para o primeiro espetáculo que nós tínhamos de apresentação, não conseguimos fazer ensaio de som. Então foi assim com muitos nervos que eu subi para o palco, não sei como é que estavam os meus colegas. Éramos muitos também para um palco minúsculo, era assim uma espécie de um corredor, e além dos 6 elementos dos Clã, havia mais 3 músicos convidados, sendo um deles um percussionista com muita tralha à volta. Por isso não faço ideia como é que a gente conseguiu organizar-se ali. E pronto, foi isso. Subimos com muito nervo para o palco, sem saber como é que o som iria estar, mas felizmente correu tudo bem e foi muito divertido. Eu acabei o concerto já quase sem voz, acho que pela excitação e pelo nervo todo, dei tudo no concerto e depois não me sobrou nada para a hora seguinte. Bom, também depois se isso acontece no primeiro concerto, a partir daí só pode ser a subir, não é? Exato. Outra pergunta, esta é um bocadinho misteriosa, mas eu vou deixá-la assim tal como veio escrita e tu resolves o assunto como entenderes. Clã ou deixem o Pimba em paz? Isso é muito difícil. Não, tem que ser as duas coisas, tem que ser Clã e deixem o Pimba em paz. Porque a aventura de poder cantar as canções que fazem parte do repertório Deixem o Pimba em paz, naquele quinteto, com tudo aquilo que o Bruno traz de inesperado a cada espetáculo, o que nos deixa sempre num misto de riso e pavor durante o concerto. É uma coisa que eu não consigo deixar de gostar de fazer, mesmo já tendo passado 6 anos. Aliás, o espetáculo continua por aí, não é? Vocês tiveram uma apresentação muito recente, Sim, em Braga, julgo. Estivemos em Braga e Guimarães, agora dias 5 e 6 de dezembro. Há alturas em que não fazemos espetáculo porque algum de nós está mais ocupado. Por exemplo, o Bruno esteve com o espetáculo de stand-up recentemente, depois esteve também numas apresentações do Ritual da Matança durante algum tempo. E os Clã também, de certeza, que vão depois interromper a agenda do Deixem o Pimba em Paz, mas de vez em quando, num espaçozinho livre de todos, em que todas as agendas se conjugam, há um pedido que cai e pronto, lá vamos nós, felizes e contentes, para o Deixem o Pimba em Paz. Manuela, tenho mais uma pergunta, gostava que ouvisses. É uma pergunta de um letrista com quem tu também já trabalhaste e que tem, a propósito disso, uma dúvida para esclarecer contigo. Olá, Manuela Azevedo, tenho uma dúvida que gostava de colocar, que é a seguinte: como é que a carreira dela tem sobrevivido ao facto de ela ser a voz de uma rubrica de rádio chamada Mixórdia de Temáticas? Obrigado. Como é que queres responder ao letrista Ricardo Araújo Pereira? Exato. Pois, foi um desafio arriscado este. Eu não sei. Não foi a custo. Eu acho que o facto do jingle também ser curtinho, de também a maneira como eu pronuncio aquilo, colocar em algumas pessoas alguma dúvida sobre se é mixórdia de temáticas ou se é mixórdia de tomate e queijo, também ajudou a criar aqui, pronto, assim, uma dúvida qualquer. Mas acho que o mais importante é de facto ser um jingle curto e a seguir o Ricardo fazer esquecer tudo o que ficou para trás com as coisas que ele inventa e com o humor extraordinário que ele cria. Ele conta uma história que tu acrescentaste a ideia de uns coros lá por trás. Não é? Sim, eu se pudesse, o meu sonho era poder ser polifónica. Adorava ser polifónica e poder ser um coro, porque é uma experiência maravilhosa. Cantar com outras vozes é mesmo um prazer muito, assim, físico até, muito, muito grande. E poder construir coros é das coisas que eu gosto mais de fazer em estúdio, assim, criar várias vozes, a jogarem umas com as outras. E neste tema era quase inevitável fazer esses corozinhos, porque o tema tem, assim, um apelo de jingle
de tempos idos, não é? De uma coisa assim mais antiga, e ter ali as Irmãs Meireles a compor o ramalhete ficava muito bem. É curioso que falámos do Deixei o Pimba em Paz, que fizeste que estás a fazer com o Bruno Nogueira. Volta e meia os teus caminhos vão se cruzando com gente do humor. Calhou acontecer? Há alguma razão para isso? Eu acho que calhou acontecer, sim. Eles também são, quer um quer outro, são pessoas muito atentas a outras artes e à música também. E acho que por isso eu tive a sorte de lhes cair no goto e de eles se lembrarem de me desafiarem para uma outra coisa. Mas acho que foi isso, calhou. Tenho uma última pergunta, Manuela. A minha ideia é que seja a mais difícil de entrevista. Quero-te pôr perante esta situação. Imagina que te era dada a possibilidade de trabalhar com o Tom Waits. Fizeste uma cara que quase me faz não te querer perguntar assim. Eu acho que fazia tudo para conseguir trabalhar com o Tom Waits. Nem era preciso trabalhar, só estar assim pertinho dele já ficava contente. Eu acho que é mesmo a única figura que me deixa assim num estado de fã colegial, assim, histérica. É mesmo só o Tom Waits é que me tira de alguma compostura. Então, o preço a pagar por isso é que tinhas de voltar a ser advogada, tinhas de retomar a tua vida nos tribunais. Não. Aí nesse caso eu acho que sacrificava o Tom Waits, mesmo assim. É duro demais. Até por respeito pela profissão. Lá se vai a colaboração com o Tom Waits. Ok, pronto, tem que ser, mas uma pessoa não pode... Há coisas que são demasiado importantes e acho que nunca mais conseguiria ser advogada na vida. Manuela, muito obrigada por teres vindo ao teatro. Bom Natal, não sei se és pessoa dada a viver a quadra com o espírito. Adoro o Natal, adoro a coisa de estarmos todos juntos e de arranjar prendas e de enfeites de Natal e canções de Natal e vive-se muito o Natal em casa, sim. Okay. Muito obrigada, Manuela. A Manuela Azevedo foi a convidada do Teatro de Dezembro, o podcast mensal do Teatro Nacional Dona Maria II. Regressamos em janeiro. Lembro que este e outros episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube e SoundCloud. Voltamos em janeiro de 2020. Até para o ano.